pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a mamãe da Manu, e no vídeo de hoje eu vou estar abordando um tema que essa semana pipocou um pouquinho lá no meu perfil do Instagram, o Mundo da Manuteia, tá? Até aproveito para convidá-los para nos seguir lá também. Eu fiz uma postagem falando sobre o desenvolvimento da Manu, falei também sobre como com o desenvolvimento da fala, a comunicação dela tem nos ajudado a identificar os sinais das crises dela. E aí muitas pessoas ficaram me perguntando, mas como assim, sinais de crise, não é birra? Como saber se é crise, se é birra? Como que eu posso ajudar o meu filho? Então eu resolvi regravar esse vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre crises e birras, porém eu estava falando de uma outra fase da Manu. Hoje a Manu está com 7 anos e assim, gente, a gente nunca vai saber nada, porque hoje eu estou conseguindo aos poucos entender esta fase de 7 anos da Manu. Mas daqui a um tempo eu vou ter que reaprender tudo, porque a Manu vai mudar, ela vai amadurecer em algumas coisas, algumas limitações delas vão ser superadas, outras novas vão estar surgindo, então a gente sempre tem que estar atento a essas mudanças. Então o vídeo de hoje é para falar sobre crises e birras, como saber diferenciar uma da outra, como ajudar o meu filho neste momento. Antes de começar a falar, eu já vou pedir para vocês deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, compartilhar no Facebook e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar outras famílias, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Antes era muito difícil a gente conseguir entender os desejos da Manu. Lá atrás, antes mesmo do diagnóstico da Manu, porque ela não se comunicava e não falava com perfeição. O comunicar, gente, lembrando aqui que é sempre muito diferente da fala, tá? A Manu sempre foi verbal, porém a Manu falava palavras muito soltas, frases que não tinham contexto com a situação vivida, então ela não respondia perguntas, ela não conseguia expressar opiniões, emoções. Então normalmente quando a Manu queria alguma coisa, ela conseguia através do grito, do choro, do desespero, e a gente ficava tentando adivinhar. E quanto mais a gente demorava para adivinhar o que a Manu queria ou necessitava, mais irritada ela ia ficando, e aí poderia gerar uma birra e essa birra virar uma crise. Com o passar do tempo, a Manu começou a conseguir expressar a opinião dela. Então ela conseguia dizer pra gente que estava com frio, com fome, com calor, que ela não gostava que penteasse o cabelo dela dessa forma, que ela não queria que mexessem nas coisas dela dessa forma, que ela queria ir embora mais cedo, que ela queria ficar um pouco mais no parque. E passar essas informações pra gente ajudava muito. Outra coisa, com o passar do tempo, com paciência, observando demais a Manu começou a me passar sinais físicos de que alguma coisa estava fora do normal para ela, estava desregulando a Manu. Então, quando ela começava a repetir demais as ecolalias, né? Quando ela começava a balançar muito a perninha ou o bracinho, começava a emitir demais sons como i, ela já demonstrava que ela já estava ou com uma sobrecarga de informações, ou muito cansada, ou já não estava mais curtindo aquela situação no momento. Lembrando que, gente, crises e birras não necessariamente acontece quando a criança está triste, quando a criança está brava, quando a criança está fazendo algo que desagrade ela. Às vezes, num momento de muita alegria, de muita diversão, também pode ocasionar uma birra, uma crise, né? E é importante a gente ver qual é o limite da criança. Então, às vezes, a criança pode estar se divertindo demais num passeio, porém ela começou a apresentar muitas ecolalias, muitas estereotipias, muita necessidade de buscar coisas que a regule. Então você tem que, nessa situação, falar, bom, o passeio tá bom, foi divertido, mas acabou.
Como eu disse, a Manu hoje ela consegue se expressar, mas até algum tempo atrás eu precisava sempre estar atenta aos sinais. Uma vez eu falei uma coisa assim: eu prefiro ir embora de um aniversário faltando 5 minutos para cortar o bolo e sair com a Manu feliz, alegre, do que esperar forçar ela a ficar mais um pouco e sair com ela chorando desregulada. E é isso, gente, é respeitar os limites da criança. Tá, mas e aí? Qual a diferença de uma crise e de uma birra, né? Isso é importante a gente saber para que a gente possa trabalhar de formas diferentes com cada uma. Lembrando que, apesar de serem coisas diferentes, muitas vezes, na maioria das vezes, uma tá muito interligada na outra. Como assim? Vamos lá, gente. Vamos ir pela birra primeiro. A birra é aquele comportamento de choro, de manha, de grito. Cada criança se comporta de um jeito. Tem criança que se joga no chão, tem criança que fala coisas erradas, tem crianças que só chora, tem crianças que simplesmente se emburra, fecha a cara e nada, mas você consegue agradar a criança, né? Só que é uma situação que, se a criança tá, por exemplo, está fazendo uma birra porque ela queria um brinquedo, então ela começou a chorar, ela queria esse cachorrinho aqui. Você não deu, porque você não podia ou porque não era o momento. E ela começou a chorar, ela começou a espernear, ela começou a gritar, começou a fazer todo aquele escândalo. E você pegou o cachorrinho e entregou para a criança ou deu alguma outra coisa para substituir o brinquedo que ela queria e ela cessou o choro, muito provavelmente isso só fosse uma birra. Por quê? Porque ela estava fazendo esse comportamento com a intenção de te incomodar, de te atingir e de conquistar o objetivo dela. A partir do momento que ela conquistou o objetivo dela, a vida que segue. Ela simplesmente se acalma, para e começa a aproveitar o que ela conseguiu. Isso normalmente é o comportamento da birra. O comportamento da crise. Muitas vezes o comportamento da criança é muito parecido. É o choro, é o escândalo, se jogar no chão, é começar a fazer muitas estereotipias, muitas ecolalias. Porém, quando a criança está numa crise, ela perdeu o controle emocional dela. Então não adianta você dar para ela o brinquedo, não adianta você dar para ela algo que ela queira, não adianta você só tentar acalentar a criança naquele momento, porque ela já não tem mais o controle do emocional dela. E ela está muitas vezes chorando porque ela não quer mais passar por aquilo, ela está angustiada, ela está ansiosa, ela está com sentimentos ruins e ela não quer, e ela está com medo. E ela não consegue parar de sentir isso e não consegue se regular de novo. Então, quando você percebe que a criança perdeu o controle do emocional dela, ela está numa crise. Qual que é o momento em que as duas coisas se intercalam? Muitas vezes a criança começa a fazer uma birra e você vai ser firme com a criança, porque se a gente ceder para a criança todas as birras dela, a gente vira refém da criança, né? E você está sendo firme com a criança, você está negando, você está explicando por que você não pode atender o desejo da criança naquele momento. Ela está entrando numa birra, ela está fazendo todo o processo e chega um momento que ela está tão cansada, tão nervosa com aquela situação que ela perde de novo o emocional dela. E aí aquela birra vira assim uma crise. Então, como que a gente pode ajudar nosso filho neste momento? Bom, as crises, elas acontecem, né? Tem crianças que elas têm mais, tem crianças que elas têm menos, tem crianças que têm crises mais leves, que às vezes são só crises que a criança só quer ficar isolada, quieta, que ela tá desconcentrada, que ela não tá conseguindo se conectar com as pessoas em volta dela, e tem crianças que têm crises mais sérias. Nesse momento, a gente só pode fazer o quê? Tentar passar segurança e acolhimento. Seu filho entrou numa crise, tenta levar ele para um lugar mais tranquilo possível, menos pessoas possíveis. Normalmente só as pessoas ou a pessoa que seu filho tem mais confiança, normalmente é pai e mãe. Não adianta essa coisa de deixa a tia pegar um pouquinho no colo, deixa a avó tentar pegar no colo, dá pro tio um pouquinho, vamos dar uma volta aqui, vamos fazer isso. Isso não vai ajudar naquele momento. Se for uma crise, não vai ajudar nesse momento. A melhor coisa é você levar o seu filho para um lugar mais isolado, num canto,
tentar passar acolhimento para ele. Tentou abraçar, ele se recusou, respeita, não tenta prender seu filho, a menos que ele esteja fazendo algo que seja perigoso para ele ou para quem está em volta dele. Mas vai oferecendo aos poucos acalentamento para ele, para que ele se sinta seguro. Na primeira vez é difícil, segunda vez é difícil, mas com o passar do tempo ele vai saber que sempre que ele estiver nesse processo de crise, ele pode contar com você. Referente às birras, isso é muito delicado, é muito complicado, porque muitas vezes a gente já tá tão saturada, tão cansada do dia, que a gente acaba cedendo demais para os nossos filhos para evitar que eles chorem, para evitar que esse choro vire uma birra, ou então porque você realmente não tá com energia para discutir, para lutar, para debater contra o seu filho naquele momento. Muitas situações, isso eu falo por mim, eu quero evitar dizer não para Manu, porque eu quero sempre estar compensando a Manu. A Manu ela sempre tem um dia tão corrido, escola, terapia, e faz atividade em casa, e ela tá me pedindo uma coisa, eu vou dizer não, sim, sempre sim, sim, sim. Só que isso vai virando uma bola de neve. A gente precisa ser firmes com a criança. Ah, mas meu filho, ele é autista, tem que fazer todas as vontades. Não, gente, não. Toda criança, seja ela típica ou atípica, ela precisa de limites, ela precisa de regras. É claro que com os nossos filhos, a gente vai precisar que essas regras sejam muito bem explicadas, muito bem direcionadas, para que não seja um trauma para a criança, para que não seja uma coisa, uma memória ruim para a criança. Mas a gente precisa sim pôr regras. Eu vou me colocar como exemplo para vocês. Quando a Manu estava mais ou menos com 3 anos de idade, nós enfrentamos uma situação muito complicada com ela, porque a gente tinha muito medo das crises de choro da Manu, porque quando a Manu começava a chorar, normalmente era 1, 2 horas chorando sem parar, e ela engasgava, ela vomitava, e a gente entrava em pânico, e nada conseguia acalmar ela, porque ela realmente estava numa crise, né? Mas normalmente essas crises aconteciam devido às birras. Iniciava com uma birra, e uma birra por um motivo pequeno, um simples não que a gente deu para ela, ela já chorava e ela esperneava, e esse nervoso ia aumentando até que gerava as crises e ela perdia totalmente o controle do emocional dela. Chegou um ponto que a gente ficou realmente reféns, como eu disse, a gente não podia mais sair de casa com a Manu, porque a gente tinha muito medo de sair com ela e acontecesse alguma situação do qual ela começasse a chorar e a gente perdesse o controle, e aí aquela situação das pessoas em cima, olhando e dando palpite, a gente queria evitar isso ao máximo, a gente estava muito fragilizado ainda nessa época, recém fechado o diagnóstico, tudo muito novo pra gente, muita gente querendo dar opinião, palpite. Então a gente começou a evitar de sair com ela, porque, por exemplo, uma situação, a gente foi a um parque com a Manu e ela queria entrar dentro da lagoa do parque. No momento em que a gente impediu ela a primeira vez de ir para a direção da lagoa, ela já começou a chorar e esse choro começou a espernear. Ela já estava com uns 3 aninhos, gordinha, era muito difícil conter ela, muito difícil conseguir levar ela para um lugar mais calmo. E o que a gente começou a fazer? Deixar tudo. Então, tudo que ela pedia, a gente tentava atender. Só que isso vira uma bola de neve. Porque uma coisa a criança quer comer mais um Danone. Ah, tá bom, dá mais um Danone pra ela não chorar. A criança quer ficar acordada até só mais 5 minutinhos, assistir mais um desenho. Tá bom, vamos deixar. Só que no dia seguinte, ela não quer mais um Danone, ela quer mais um Danone e ela não quer jantar, ela quer jantar biscoito. No outro dia, ela não quer só assistir mais um desenho, ela quer ficar acordada a noite toda. E aí você vai cedendo, você vai cedendo. E essas birras, elas vão aumentando. Por quê? Porque vamos de novo no exemplo. Ela quer um Danone a mais. E eu falo não. Ela vai chorar. Eu vou, entrego o Danone pra ela. No dia seguinte, ela já sabe que chorando ela consegue o Danone. Então ela nem me pede o Danone, ela já começa a chorar. E eu já sei que ela tá chorando pelo Danone. Então eu vou e tento ser firme com ela e falo, não tem Danone. Então ela começa a chorar e começa a se jogar no chão. Eu, assustada, vou lá e dou o Danone pra ela. No outro dia, ela já entende que o choro já não vai ser suficiente. Então ela já se joga no chão direto.
eu tento ser firme, ela começa a fazer o quê? Começa, por exemplo, bater os bracinhos no chão. Eu me assusto com isso. Vou e dou o Danone pra ela. Então vocês entendem que vai subindo. Então muitas vezes a criança, quando vai fazer birra, você vê aquela criança que vai fazer birra, você vê ela já se joga de uma vez no chão e já começa a se morder, começa a bater na mãe, começa a falar coisas. Porque muito provavelmente essa criança passou por todas essas etapas e foi aumentando o grau de birra dela para conseguir o que ela quer. E foi o que aconteceu comigo. A gente chegou num ponto com a Manu que a gente tinha tanto medo de como que seria aquela birra que a gente já se antecipava e ia dando tudo o que ela queria. Só que vira uma bola de neve. Eu precisei, no meu caso, buscar orientação de um psicólogo comportamental. Gente, marquem esse nome, psicólogo comportamental. Ele trabalhou muito mais comigo e com o meu marido do que propriamente com a Manu. Porque quem estava fazendo errado não era a Manu. Quem estava fazendo errado era eu e o meu marido, que cedíamos tudo para evitar essas crises da Manu, tá? É fácil o processo? Lógico que não. O começo é muito difícil, porque resume-se ao quê? Ser firme com a criança. No caso da Manu, que tem um grau de autismo leve e que ela consegue compreender muito do que a gente fala, lógico que ela não compreende tão bem quanto uma criança da idade dela, precisa ser tudo um pouco mais explicado, mais didático, mais lúdico, mas ela consegue entender. Então, no caso da Manu, a gente precisa ser firme com ela, colocar limites, colocar regras na Manu. Hoje, eu digo, eu considero a Manu uma criança muito mais educada do que muitas crianças da idade dela. Mas por quê? Porque eu preciso também ser muito mais firme do que muitas outras mães, que só falam uma vez, explicam uma vez e a criança já cede, já entende. A Manu não, a Manu é um trabalho contínuo, né? Então, gente, era mais ou menos isso que eu queria estar passando para vocês sobre a diferença da birra, da crise e como as duas podem estar entrelaçadas. A importância da gente dar limites para a criança, porque senão vira uma bola de neve muito grande, muito difícil. Se já era difícil lidar com a Manu com 3 aninhos, imagina hoje com 7 anos, se lá atrás eu não tivesse trabalhado, eu não tivesse corrido atrás de informações para resolver lá atrás essa dificuldade que eu estava passando com a Manu. Imagina hoje com 7 anos eu conseguir lidar com a Manu, principalmente nos momentos em que eu estou sozinha com ela. Antes eu não conseguia sair sozinha de casa com a Manu, porque eu sozinha não dava conta de segurar mochila com todas as coisas que ela precisava, né? Mas dar conta no momento em que ela entrasse em crise, porque alguma coisa não saiu como esperado, tá? Então é isso, gente. Pôr limites nas crianças. O pôr limites, gente, pelo amor de Deus, são limites, conversando, explicando, colocando regras, nunca limites físicos na criança. Isso só vai piorar, pelo amor de Deus. Gritos. A Manu, se tem uma coisa que a Manu não suporta, são gritos. Muitas vezes, até quando eu vou chamar ela, às vezes eu tô num cômodo e eu tô distraída, eu chamo ela. Falo, Manu, vem aqui! E falei normal. Ela já vem assustada, ela já vem às vezes com a mãozinha no ouvido e eu percebo, nossa, falei alto, não devia, né? Então até quando eu vou chamar a Manu, tudo tem que ser com muito cuidado. Por quê? Porque isso tudo pode gerar uma reação na criança, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero muito que tenha sido útil pra vocês. Deixa aqui nos comentários, gente, se vocês estão passando por situações parecidas, se já passaram, como vocês estão lidando com essas situações, porque a opinião de vocês pode ajudar muito outras mães. Tudo que eu tô falando aqui é a minha experiência com a Manu. Eu sei que muitas pessoas vão se identificar, mas às vezes são situações bem diferentes do que outras estão vivendo. Então o comentário de vocês ajuda demais. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!